A maioria das pessoas acredita que a solução do mundo vai vir por mãos da política. Elas brigam, discutem, rompem amizades e tratam a política ali como se fosse uma verdadeira religião. Mas existe um grande problema associado a isso tudo. A direita não vai salvar o Ocidente, a esquerda muito menos. Porque no fundo, as duas fazem parte de uma mesma estrutura doente. É uma gangorra infernal onde uma hora um lado sobe, desce, o outro sobe e desce, mas o sistema continua exatamente o mesmo. Trocam-se os discursos, cambiam-se os logos, mudam-se os rostos, mas Cristo, que deveria ser a figura central, continua tirada do centro. E às vezes é utilizado ali como arma de persuasão de um lado ou de outro. Quantas vezes a gente já não viu em época de eleição um político postando foto na igreja? Às vezes até de véu. E nisso os católicos ficam ali, hipnotizados nessa falsa disputa, enquanto o mundo vai se afastando cada vez mais de Deus. No vídeo de hoje nós vamos entender por que a esquerda e a direita compartilham da mesma raiz, como o sistema político atual eclipsa ali a visão do católico, por que o mal menor continua sendo um mal e por que nenhuma solução política vai ser capaz de restaurar a verdade que é a ordem social de Nosso Senhor Jesus Cristo, a ordem cristã. Existe uma ideia quase religiosa de que a política vai salvar a sociedade. A esquerda promete igualdade, a direita promete ordem, uma promete liberdade, a outra promete segurança. Mas vamos dar uma olhada no resultado prático que vem acontecendo nas últimas décadas? O mundo está cada vez mais vazio, cada vez mais preso, cada vez mais dividido, mais ansioso, mais inseguro, mais imoral e mais distante de Deus. E isso acontece porque os dois lados compartilham do mesmo erro fundamental, que é colocar o homem no centro e não direcioná-lo para o seu fim último. Os políticos iludem falando da economia, falando da soberania, da saúde, da educação, do progresso, mas nunca falam da finalidade última do homem. E quando Cristo sai do centro, todo o resto é só uma administração ali do caos. A gente tem que deixar bem claro uma coisa, que o homem foi criado realmente para adorar. Quando o homem abandona Deus, ele não deixa de adorar, ele só passa a adorar outra coisa. E aí se torna idolatria. Ele só substitui o objeto da adoração. E talvez uma das maiores tragédias desse mundo moderno que a gente vive seja esse. A política se tornando fonte de adoração, a política se tornando praticamente uma religião civil. Hoje as pessoas acompanham os políticos e os idolatram como se fossem artistas famosos, influencers, ficam repetindo slogans políticos como se fossem mantras para a vida delas, defendem os líderes não com a razão, mas com a emoção, emocionalmente, odeiam os adversários como se fossem inimigos de guerra e não alguém que está dentro do mesmo barco afundando ao mesmo tempo. E o pior é que eles ficam esperando um salvador da pátria, como se o verdadeiro salvador já não tivesse vindo. A política moderna criou seus profetas, criou seus demônios, criou seus próprios sacerdotes e a sua própria liturgia. Aquela que a cada 4 anos nós, nos apolvoramos para ir votar, depositar o nosso votinho na urna. Mas o problema maior tá que essa política não é capaz de nos salvar, nem desse mundo e nem para o mundo vindouro. Ela só fica administrando ali estruturas temporais, nos enganando, nos afastando do que realmente importa. E quando o homem espera da política aquilo que só Deus pode doar, o resultado inevitável é a manipulação por parte de uns, da classe política, e o fanatismo por parte de outros, da parte votante. A esquerda moderna, ela não é só um grupo com opiniões diferentes, com opiniões contrárias. A esquerda representa uma própria oposição à civilização cristã, porque tudo aquilo que sustenta a ordem cristã tradicional, a esquerda tenta destruir. A família, a autoridade, a tradição, a hierarquia, a moral sexual, a religião cristã, a diferença natural entre homem e mulher. A esquerda parte da lógica da Revolução Francesa, que tudo aquilo que foi transmitido da geração anterior, por tradição para a geração posterior, tem que ser destruída, revisada, reescrita. E aí está um grande problema. Porque o catolicismo afirma que existe uma verdade objetiva, que existe natureza humana, que existe uma lei moral, que existe uma ordem natural e que existe uma finalidade última para nós que é dada por Deus. Mas a esquerda enxerga tudo isso como uma opressão e não como a expressão da verdadeira liberdade. Por isso que ela substitui a verdade por narrativa, a moral por desejo, a natureza por construção social, religião por ideologia, transcendência pela própria política. Isso assusta
Não porque a esquerda quer só mudar as leis, mas porque ela quer remodelar o próprio homem, a própria natureza humana. Quer criar um ser humano sem raízes, sem tradição, sem identidade fixa, sem memória, sem a transcendência que é única do homem. Ela quer produzir aquele homenzinho totalmente possível de se moldar pela política, pela ideologia, pela mídia, totalmente controlável pelo Estado. E é exatamente por isso que a esquerda é o totalmente oposto do catolicismo tradicional. Diante dessa desgraça, muitos católicos acabam correndo para o outro lado, correndo para a direita como se ela fosse uma solução ali definitiva para o problema. E esse é um erro extremamente perigoso, porque embora frequentemente a direita resista a alguns absurdos progressistas, ela raramente oferece uma solução verdadeira. A maior parte da direita atual continua presa por aquele sistema liberal que gerou também a esquerda. Ela só administra esse caos de uma forma um pouco mais moderada. A estabilidade, o patriotismo, mas nunca você vai escutar de um político de direita ele falando que nós temos que nos submeter totalmente a Cristo. Nunca você vai escutar um político falando da necessidade da virtude, da necessidade da santidade, até porque quase nenhum deles tem. Muito menos algum deles falando do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vai encontrar, não vai conseguir. Uma sociedade ela pode ser economicamente forte, militarmente poderosa, socialmente estável e ainda assim caminhar para uma perdição espiritual. Basta hoje nós olharmos para os Estados Unidos. Isso porque o conforto não salva, a má nação não salva, o consumo não salva. E vale lembrar que o liberalismo que sustenta essa nossa direita atual, ela também nasceu na Revolução Francesa, numa guerra aberta contra a igreja. Então ela é totalmente inapta, incapaz para curar a raiz do problema, porque ela foi a própria geradora do problema. De um lado a gente tem a esquerda revolucionária, do outro, nós temos a direita liberal, que se diz conservadora, e a massa fica acreditando que nós estamos numa batalha imensa entre dois opostos, entre dois mundos completamente diferentes. Mas na prática, quando a esquerda ganha, nós vemos uma aceleração rumo à dissolução social. Nós vemos uma aceleração rumo à decadência moral. Quando a direita ganha, a coisa desacelera, mas a gente continua indo na mesma direção. Porque os dois lados aceitam o Estado laico, aceitam o secularismo, aceitam a separação entre Cristo e a sociedade, aceitam o liberalismo político, aceitam a maldita lógica materialista. É igual um carro que está indo rumo ao abismo. A esquerda acelera com toda a vontade, a direita vem e tira um pouquinho o pé, mas ninguém pisa no freio. E o povo fica nessa ilusão política de achar que a alternância de poder vai causar alguma modificação na civilização, porque não vai. Na maior parte das vezes, essa alternância só significa a perpetuidade do mesmo sistema, só que com uma estética diferente, com slogans diferentes, com propagandas diferentes. E nisso a gente chega num ponto bem delicado, que é em relação ao que muitos falam aí na internet do mal maior, do mal menor, porque para nós é inevitável que não surja a pergunta, né? Como o católico deve votar então? Em determinadas circunstâncias, alguém pode sim escolher um mal menor em detrimento ao mal maior. Mas existe nisso uma armadilha mortal porque o mal menor também é um mal. Dizê-lo um mal menor não significa que ele se tornará um bem. O mal menor não vai se tornar um bem porque ele parece menos destrutivo. O professor Carlos Noguet, ele usa uma analogia muito forte em relação a uma mão gangrenada. Amputar a sua mão não vai te fazer um bem, não vai te fazer recuperar a sua mão. Só vai evitar que o seu corpo morra com a infecção. Mas cortar a mão não deixa de ser um mal. O problema é quando as pessoas passam a amar a amputação, a idolatrar a amputação, a defender apaixonadamente a amputação como se fosse a solução para o problema daquela mão. E é exatamente esse o erro que muitos católicos vêm cometendo hoje em dia. Eles deixam de agir de forma pragmática e, confundindo os conceitos, eles começam a entregar emotivamente, emocionalmente a sua alma para o sistema político. Mas uma ferida pequena ou grande infecciona do mesmo jeito. A diferença só está em qual delas mata mais rápido. Isso significa, então, abandonar completamente a participação política? Não necessariamente. Mas significa compreender
que nenhum sistema político atual vai resolver essa crise de fé pela qual nós passamos hoje. Essa decadência social que se acelera cada dia mais. Não resolverá. Porque a raiz da crise, ela não é partidária, ela é moral. É uma crise de fé. E enquanto Cristo não retornar para o centro da vida social, para o centro da civilização, o mundo continuará produzindo versões diferentes da mesma decadência. O problema não é a gente só ter maus governantes, de forma nenhuma. O problema é que atualmente as sociedades já não querem mais ser governadas por Deus, que é o governante por excelência. Por isso, o católico precisa tomar muito cuidado para não idolatrar político, não idolatrar partido, não transformar políticos em messias e principalmente para não chamar o mal de bem. O mal não deixa de ser um mal por ser menor que o maior. Ele também é um mal, ele não é um bem. Nós não devemos entregar a nossa esperança para esse sistema falido, porque a nossa esperança tem que estar em Deus, que fez os céus e a terra. Se em consciência você percebe, você entende que precisa escolher um mal menor em determinada situação? Pois bem, faça isso. Mas sem paixão ideológica, sem tomar partido, sem abraçar esse mal como se fosse a melhor coisa, sem se tornar parte dessa gangorra infernal que é direita e esquerda, sem perder a lucidez de que o mal continua sendo mal e talvez esse seja o recado mais importante desse vídeo. Só que se a sua consciência não encontrar tranquilidade em participar, em depositar sua confiança em alguém, você pode simplesmente se recusar a participar dessa bizarrice, porque nenhuma obrigação política vale mais do que a integridade da sua alma. O único antibiótico verdadeiro para a gangrena, para a infecção da sociedade atual é o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, reinando sobre as famílias, reinando sobre as leis, sobre a cultura, sobre a sociedade, sobre os homens, porque só quando Deus retorna ao centro que o homem volta a ser quem deveria ser. Agora eu te pergunto, você ainda acredita em salvação por meio da política? Ou você já percebeu que o sistema inteiro foi construído para manter o homem preso nessa disputa infinita, persuadido por ela e distante de Deus? Talvez o primeiro passo para retomar a lucidez seja parar de procurar salvadores e salvação na política e voltar a procurar o rei que foi expulso do centro da civilização, assim como foi perseguido em Israel. Se esse vídeo te ajudou a enxergar além da superficialidade política moderna, deixa o seu like nesse vídeo. Se aparecer para você o hypar, hype esse vídeo, se inscreve no canal para continuar recebendo meus conteúdos. E é isso. Até o próximo vídeo. Salve Maria e viva Cristo Rei.